Bom, gente, então vamos começar nosso papo, né? Bom, boa noite aos que estão aqui conosco. Eu sou Carlos Eduardo Araújo, sou professor da Universidade de Fortaleza, Unifor. Nós estamos aqui exatamente nesse ambiente, né, acadêmico, aqui no curso de pós-graduação em controladoria da Unifor, na disciplina Sistemas de Informações Gerenciais, que eu estou tendo a honra de, pela segunda vez, estar ministrando. E uma das coisas que esse momento pós-Covid, né, durante Covid, pós-Covid, está permitindo é a gente poder encontrar pessoas mais distantes da gente e trazer riqueza de conhecimento, de conteúdo para passar para as pessoas, né? O fenômeno das lives e webinars veio para ficar. É claro que tem muita coisa boa, tem muita coisa, é preciso saber procurar bem, né, para encontrar coisas legais e aproveitar, mas tem muita coisa boa circulando. Eu próprio aproveitei muito durante o auge da pandemia, né? Muita gente ofereceu cursos gratuitos, lives, muita coisa. Aproveitei bastante para aprender muita coisa e continuo aí buscando coisas interessantes. E o meu intuito com esse bate-papo é trazer especialistas para falar de ferramentas que podem apoiar a gestão dos negócios e ouvir dos especialistas como é que isso funciona, né? E a gente poder ter mais riqueza ainda nessas apresentações. Nada como trazer representantes dessas organizações para mostrar para a gente como essas ferramentas funcionam. Isso é muito mais legal numa sala de aula do que a gente falar de teoria, né? E como a universidade gentilmente permitiu que nós abríssemos isso, já que é conhecimento, já que é um conhecimento plural, universal, que a gente pudesse compartilhar isso com quem quisesse participar e conversar com a gente aqui nesse bate-papo de gestão. A gente vai ter mais ou menos uma hora e meia aqui de papo, vai ser uma coisa bem leve, bem light. Eu queria pedir para vocês que fiquem muito à vontade para colocar dúvidas aqui no chat, alguma colocação que vocês já acharem relevante, para enriquecer aqui e aproveitar para dar o direcionamento, né, da nosso papo, tá? Para aproveitar, estou colocando aqui no chat o endereço da Unifor, né, dos cursos de pós-graduação, www.unifor.br/web/pós-graduação/escola de comunicação e gestão. Quem tiver interesse em conhecer os cursos da universidade, fiquem à vontade, cliquem aí no link. E se quiserem mais informações, a coordenadora, minha anjo da guarda aqui, que está cuidando de mim nessa disciplina, Délbia, é a pessoa certa para vocês conversarem. Então, sem mais delongas, doutor André, boa noite, muito obrigado por ceder o teu tempo, o teu espaço aqui e trazer um pouco dessa experiência do Pipefy para a gente. Queria começar pedindo para você falar um pouquinho quem é o André, contar um pouquinho a tua história, falar um pouquinho de você e como é que tem sido a tua participação aí na Pipefy. Boa noite, Carlos. Boa noite, todo mundo. Queria agradecer primeiramente aí a você, Carlos, pelo convite e a todo mundo que se interessou em participar desse bate-papo de hoje. Falo aqui das terras gélidas de Curitiba, não estou tão bem quanto vocês no calor de Fortaleza. Quem me dera nas minhas próximas férias, quando a gente puder sair dessa loucura do coronavírus. Então, agradeço pra caramba aí o tempo de vocês e pelo convite em trocar essa ideia com todos vocês. Como o Carlos falou, a ideia é ser um bate-papo extremamente informal, tá? E puxando já então tua primeira pergunta, Carlos, poxa, o André é um cara extremamente tranquilo, gosta de estar muito próximo da natureza, coisa que infelizmente não está conseguindo fazer com tanta frequência durante esses tempos difíceis, gosta de estar próximo dos amigos, de uma boa música, de fazer uma boa música. Profissionalmente a minha trajetória sempre foi, ou 90% da minha trajetória sempre pautada em vendas, tá? Sempre atuei em áreas comerciais no Brasil e no exterior. E há 3 anos eu aceitei o desafio de pular para dentro do barco do Pipefy.
Na época, a empresa contava com seus 40 e poucos funcionários, né? Hoje a gente já passou da marca dos 300, e eu entrei no nosso time de inbound sales, né? Que é como a gente chama aquele time que trata das vendas que vem de maneira orgânica. Todo mundo que cria uma conta no Pipefy cai para esse time fazer um primeiro atendimento, né? Uma primeira experiência junto da plataforma. Então eu fiz parte desse time nos meus 2 primeiros meses de Pipefy. Depois eu tive uma experiência que me agregou pra caramba, um aprendizado absurdo na área de outbound, tá? Para quem não está habituado com o termo, também é uma área de vendas na qual a gente prospectava clientes de grande porte, né, para ofertar nossa plataforma, nossa solução, e isso a nível global. Vou contar depois um pouco mais a história do Pipefy, mas a gente tem uma atuação não apenas no mercado brasileiro, bem como no mundo inteiro, e a cerca de mais ou menos 2 anos eu passei a tocar os nossos parceiros de nível estratégico, que são justamente aqueles parceiros ou que têm uma consultoria com foco em mapeamento de processos, reengenharia de fluxo, otimização, ou que trabalham com alguma tecnologia complementar do Pipefy. E aí o meu grande propósito dentro desse time é fazer com que a nossa solução seja produtizada junto do core business já existente daquele nosso parceiro, para a gente levar ao mercado uma solução ainda mais interessante, mais inteligente, mais inovadora e que resolva problemas de maior complexidade. Então esse é um pouquinho sobre, né, a minha trajetória. Claro, dá para contar um monte de outras coisas, mas só para também trazer um breve contexto de quem é o André, o que hoje eu faço dentro do Pipefy e onde eu acho que eu consigo contribuir. Vocês devem ter percebido que na parte de vendas e de produto do Pipefy em específico, certamente tenho a minha maior expertise para trazer hoje para vocês, tá? Desculpa, Carlos, acho que você ficou no mute. Então, legal. Vamos lá. A ideia hoje é a gente apresentar um pouco essa ferramenta. Nós tivemos um bate-papo semana passada, onde eu tive o prazer de conversar aqui com o Roberto, um grande amigo, que trabalha numa empresa que desenvolve um RP, né? A gente está dando uma passada aqui por alguns sistemas de gestão, mostrando. Hoje é o dia de apresentar essa solução de automação de processos. Então, eu queria te perguntar o seguinte, para a gente começar a aquecer aqui as turbinas, enquanto o resto do povo está chegando, como é que nasceu o Pipefy, André? Qual foi o propósito que motivou a criação dessa empresa e dessa solução? Conta um pouquinho para a gente aí. Legal, Carlos. Bom, não sei se todo mundo já tinha ouvido falar anteriormente do Pipefy, mas a plataforma foi criada por um brasileiro, por um curitibano chamado Alessio Alionso. Ele tinha uma outra empresa, isso há cerca de 7 ou 8 anos atrás, chamada Acesso Zero, que era basicamente um marketplace de descontos que depois foi vendido para o grupo Apontador. E enquanto ele trabalhava na Acesso Zero, enquanto ele era o CEO da Acesso Zero, ele arrancava os cabelos pelo fato de não conseguir gerenciar os seus processos por conta própria. Tudo que ele tinha que fazer de alteração no back-office, o fluxo dele mudava no recursos humanos ou no financeiro, ele tinha que recorrer a alguém com background técnico, com conhecimento de programação, para configurar na plataforma, né, contratada corporativamente a nova realidade, o novo fluxo que ele gostaria de gerenciar dentro do Acesso Zero. Né, isso deixava ele, assim, sem meias palavras, maluco. Né, ele ficava completamente doido que não conseguia resolver os seus problemas por conta própria. Né. Aí ele teve a venda do Acesso Zero para o grupo Apontador e depois ele foi passar um tempo lá em Israel. Né, e nessa experiência dele em Israel, ele se deparou com um cenário extremamente interessante, curioso. Né. Em Israel, se você olha friamente para os produtos que saem de lá, para as tecnologias e para os trabalhos que são gerados dentro do país, eles fatalmente têm que ser trabalhos voltados à tecnologia, né? E aí o Alessio se perguntou muito durante essa época, poxa, mas por que um país, né, como Israel, que teoricamente tem muito menos riquezas naturais, né, muito expertise dentro de casa, consegue fazer, né, criar negócios globais à torto e direito, e nós brasileiros, com tanta riqueza cultural, história, a gente pena pra caramba para chegar num nível parecido, pelo menos, quanto Israel, né? E aí, em conversas que ele teve com pessoas de lá, né, o pessoal falou, poxa, Alessio, o negócio é o seguinte, aqui metade das pessoas, né, trabalha para o governo, né? E a outra metade está envolvida em algum tipo de iniciativa militar, alguma coisa nessa linha. E os nossos vizinhos estão todos guerreando entre si, né? Ou muitas vezes até conosco. Então, a gente tem qualquer tipo de negócio que a gente for criar, qualquer tipo de expertise que a gente for, né, inventar moda, por assim dizer, a gente tem que sonhar globalmente.
né? A gente não vai ter público interno para fazer uma venda, a gente não vai ter, né, vizinhos próximos que sejam um mercado-alvo para a gente. Então, desde o dia zero, a tecnologia nos proporciona esse range global, a gente conseguir falar com o mundo inteiro e poder escalar os nossos negócios, né? E aí ele juntou o útil ao agradável, né? A fome com a vontade de comer. Ele falou, poxa, eu já tinha essa vontade de ter uma plataforma, né, que ajudasse a resolver os vários problemas, ele já tinha identificado essa dor de mercado. E depois da experiência em Israel ficou muito claro para ele também que qualquer tipo de negócio novo que ele fosse criar tinha que ser global desde o dia zero. Então foi aí que surgiu a ideia do Pipefy, né, uma plataforma para gerenciamento de processos que desde o dia zero, lá em 2015, tinha esse foco de alcançar o mundo inteiro, né? Começou lá com um site em inglês, com coisas extremamente simples no começo, mas que ajudaram a gente a ancorar o posicionamento da plataforma a nível, né, global. E enfim, né, claro, história longa, encurtada, foi mais ou menos dessa maneira que o Pipefy nasceu, para resolver os problemas daquelas pessoas que, assim como eu, imagino que muitos aqui nessa conversa de hoje, não têm expertise técnica, mas precisam resolver os seus problemas do dia a dia, precisam controlar fluxo de trabalho, gerenciar processos, solicitações de serviços de alguma maneira que não seja só pelo e-mail, pelo Excel, pelo papel, de uma forma que você possa garantir uma boa gestão e execução, tá? Show de bola. O Pipefy hoje está com clientes em quantos países? Em mais de 150, tá, Carlos? Hoje a gente já está no mundo inteiro praticamente, tá? Legal, cara. Aí também contando aqueles clientes, aquelas empresas que não necessariamente são clientes pagos do Pipefy, né? Para quem ainda não conhece um pouco da plataforma, ela tem uma versão gratuita. Então, na versão grátis, somada à versão paga, já tem cliente no mundo inteiro. Show de bola. Eu até coloquei um link aqui no nosso chat para quem quiser conhecer a ferramenta, clicar nele aqui e poder acessar a sua versão gratuita. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Fala para a gente assim, tenta dar uma resumida. Quais são os principais problemas que vocês identificaram, né, desde o começo e continuam tentando trabalhar desse usuário, né, que, de uma maneira geral, precisa muito entra na fila do desenvolvimento, da tecnologia, essa coisa toda. Fala um pouquinho desses... Quais são os problemas principais que vocês percebem que existe e o Pipefy tenta resolver? Perfeito. Imagina uma empresa aí, Carlos, tá? Independente do tamanho da vertical, tá? Vamos supor que seja uma empresa, pode ser uma empresa de 10 funcionários, ou de 200, ou de 5 mil, ou de mais de 10 mil. Em via de regra, essas empresas elas vão ter uma arquitetura extremamente robusta, né, ou pelo menos minimamente robusta, no caso de uma empresa menor, para gerenciar o seu core business, tá? Então, se eu estou falando, por exemplo, de uma empresa que vende bebidas, fatalmente ela vai ter que ter um RP, vai ter que ter toda uma arquitetura tecnológica para controlar o seu core business, que é a venda de bebidas, né? Já por outro lado, tem até alguns estudos bem legais da Forrester. Quem não conhece a Forrester, é como se fosse um Gartner, né, em quesito de avaliação de plataformas e de dores que o mercado de TI sente no mundo afora. O Gartner mostra que cerca de 65% dos processos de uma empresa, hoje eles residem no que a gente chama de cauda longa de processos, que são todos aqueles processos de baixa complexidade, que estão geralmente no back-office das empresas e que não contam com uma plataforma adequada para visibilidade dos processos, para controlar prazos, SLAs, deadline de alguma atividade, que você não consegue automatizar nem o mínimo, né? Então aí as empresas elas ficam numa sinuca de bico, porque ela já tem uma arquitetura extremamente robusta ou minimamente robusta para atuar no seu core business, só que essa mesma tecnologia, se aplicada nesses processos de cauda longa, vai ser praticamente como eu dar um tiro de canhão para matar uma mosquinha, né? Então eu vou estar desperdiçando muito recurso, porque são plataformas mais lentas de serem configuradas, mais custosas, exigem um projeto extremamente longo, pessoas que têm aquela expertise específica, e na contramão, essas pessoas elas ficam, poxa, né? Eu não consigo colocar isso aqui no meu RP, eu não consigo colocar isso aqui nas minhas plataformas corporativas, o que eu faço? Né? No final do dia esse pessoal fica pelo e-mail, pelo Excel, pelo papel, tentando resolver seus problemas, porque o time de TI também está extremamente atolado com outras, né, demandas de core business da empresa. Né? Então, os principais problemas hoje, né, o grande problema que hoje a plataforma resolve é justamente essa capacidade que ela dá de empoderar qualquer pessoa
resolver os seus problemas na sua velocidade, tá? À sua maneira. Hoje, para você configurar um formulário, uma regra de negócio, um processo dentro do Pipefy, a plataforma não te exige qualquer tipo de conhecimento prévio, né, em tecnologia, em programação, que é muito do que a gente está acostumado a ver por aí, né? Se for pegar um projeto de RP, você vai precisar de alguém que saiba muito bem daquela plataforma. Ou até mesmo plataformas de processos, né? Tem muita coisa extremamente robusta por aí que você tem que fazer um curso de 5, 6 meses para se tornar apto e criar alguma coisa do zero. Então a gente resolve principalmente o problema que as pessoas têm de resolver os seus problemas por conta própria, e aí, claro, né, a plataforma entrega todo um nível de visibilidade sobre os processos, de gestão, extração de relatórios, acompanhamento de prazos, diminuição também de trabalho, não de trabalho sem valor agregado, né? Poxa, a plataforma pode mandar um e-mail automatizado para algum stakeholder daquele processo, ela coloca à tua disposição formulários que são customizáveis com uma facilidade absurda. Então, diria que o principal problema é essa velocidade e capacidade de empoderar, e, claro, tudo que diz respeito à gestão de um processo, aí a plataforma também ajuda a entregar, tá? Show de bola. Meus amigos, o André daqui a pouco vai fazer uma demonstraçãozinha, mostrar rapidinho como é que funciona, né, o Pipefy na prática, e a gente vai conversando aqui, vocês fiquem à vontade para colocar qualquer dúvida. A gente está aqui, sejam bem-vindos os que estão chegando agora, estamos aqui fazendo esse bate-papo de gestão dentro da disciplina de Sistema de Informações Gerenciais, do curso de pós-graduação em Controladoria da Unifor. Quero agradecer demais à Unifor por ter aberto esse espaço para a gente poder trazer conhecimento, compartilhar soluções acho que nunca é demais dizer, compartilhar uma solução de uma empresa nacional que já consegue estar presente em 150 países. Acho que isso tem que ser motivo de muito orgulho para todos nós, independente do que faz a organização, sendo algo lícito, saudável e adequado, tudo vale, e isso serve muito como motivo de orgulho para todos nós, né? Então, E pegando até esse teu gancho aí, Carlos, esse é até um dos nossos grandes propósitos como empresa, tá? É mostrar para o mundo inteiro que no Brasil, que em Curitiba, independente de onde a gente estiver aqui dentro do país, dá sim para a gente exportar coisas de qualidade a nível técnico, tá? Não tem só commodity, tem conhecimento também pesado por aqui, isso que a gente quer, é uma das bandeiras que a gente levanta muito fortemente mundo afora, tá? Então vamos aproveitar, pegando o gancho do que tu estava falando, vou tentar descrever um cenário aqui que quem está nos assistindo nunca passou por ele, né? É aquela coisa assim, eu tenho o meu RP, o meu sistema, que teoricamente, para muitos, né, deveria automatizar todos os processos. Quem lida um pouco com esse universo sabe que não é bem assim, mas muita gente acredita nisso. E aí eu tenho o meu processinho lá, e como eu não consigo fazer com que o RP gerencie tudo de ponta a ponta, aí aparecem aquelas planilhas de Excel, né, penduradas no processo. Então, eu faço um pedido lá no sistema, depois entro na planilha para atualizar a planilha, depois saio da planilha, entro no e-mail para passar um e-mail para mandar para não sei quem, e eu fico usando vários instrumentos, o e-mail, que é um instrumento de comunicação maravilhoso, como instrumento de gestão, eu fico usando o Excel, que é um instrumento maravilhoso para fazer simulações, para gerar relatórios, fazer gráficos, dashboards, como instrumento de gestão. E a gente sabe que o Excel não tem a segurança necessária como instrumento de gestão. Sem falar que eu fico com esse monte de coisa pendurada, né? E o meu processo se torna pouco mais penoso, eu começo a ter perda de produtividade, né? As informações às vezes se perdem. E a última ferramenta da moda como instrumento de gestão é o WhatsApp, né? Que esse é o mais complicado de todos, porque a turma troca o celular, perde informação. Uma ferramenta maravilhosa para você se comunicar com o teu cliente, ou se comunicar com os teus amigos ou os teus pares na empresa, sendo utilizada para formalizar envio de documentos, por exemplo, o que é um perigo muito grande para a gente, né? Para todas as organizações. Eu sei que ninguém que está nesse grupo vive essa realidade, eu tenho certeza disso, né? Isso é uma coisa que, sim, acontece raramente, né? Só para... Então, tentando aqui entrar numa questão assim, só um pouco técnica, o que é o Pipefy exatamente? E como ele se posiciona dentro do universo das ferramentas de gestão, dos softwares de gestão? O que a gente vê por aí, Carlos, tem uma nomenclatura muito usada, que é a nomenclatura de BPM, né? Business Process Management.
Eu costumo dizer que, por falta talvez de uma caixinha que qualifique o Pipefy da melhor maneira, a gente ainda permanece dentro dessa. Tá. Se vocês acessarem o nosso site e tudo mais, vão perceber que a gente se posiciona de uma outra maneira, mais numa pegada de plataforma para gestão do trabalho e tudo mais, porque no final do dia é isso que a gente entrega. A gente entrega toda a gestão do trabalho, ponta a ponta, daquilo que precisa ser aprovado, daquilo que precisa ser solicitado por alguém para outra pessoa executar, daquilo que precisa ser medido, né? Muitas vezes acho que é impossível você medir um processo que está sendo gerenciado pelo WhatsApp, né? Pelo Excel é complexo, pelo e-mail também é muito difícil. Como é que eu vou controlar o prazo que eu levei para responder um e-mail? Poxa, para um e-mail até você consegue, você abre lá a data e vê que levou 10 dias. Agora, se você tem volume, né? Você tem 200 solicitações do mesmo estilo, para você ter uma medição clara e saber onde é que está o teu gargalo, colocar eventuais melhorias, é extremamente complexo. Então, se eu tivesse que qualificar, Carlos, eu diria que está dentro do universo de plataformas de Business Process Management, uma plataforma para gerenciamento de processos, tá? Então vamos lá, né? É como o André está colocando. Toda e qualquer atividade sequencial que parte de uma solicitação de alguém, seja esse alguém um cliente ou um profissional interno da organização, ele é considerado um processo, né? Uma sequência de atividades, uma sequência de ações que é desenvolvido para entregar um determinado produto, um determinado serviço no final desse processo. Exato. Como o André colocou, existem muitos processos que representam aquela estrutura, o core business do negócio, né? Nós estamos falando aí dos processos que nascem na emissão dos pedidos comerciais, provavelmente. Aí eu tenho toda a parte de gestão financeira, gestão de estoque, gestão de compras, contabilidade. Isso é o universo principal do ERP, né? Que é uma ferramenta importante, toda empresa minimamente estruturada precisa ter para fazer sua contabilidade. A gente brincou na live lá falando do Top Manager, né? Que é um dos RPs aqui de uma empresa aqui do Ceará, que eu até brinquei que o Brasil não é para amadores, né? Você fazer contabilidade no Brasil tem que ser muito bom, meu amigo, é muita confusão. E qualquer RP bom precisa saber fazer uma contabilidade automatizada, essa coisa toda. Só que tem um mundo de outras coisas, né? Tem um mundo de outras coisas, de outros processos, de outras questões, que precisam ser gerenciados. E o que a gente vê muito, mais uma vez, a Geilane até riu quando eu falei que ninguém sofria desse problema, o que a gente vê muito é eu tendo que recorrer às planilhas, eu tendo que recorrer aos e-mails, eu tendo que recorrer aos WhatsApps da vida para resolver essa questão. Eu queria contar, André e amigos, uma experiência que eu estou vivendo. Eu sou parceiro Pipefy, né? Muita alegria. Tenho aprendido muito com os meninos aí do Pipefy, trocado muita ideia e trazido essa solução para alguns dos nossos clientes na nossa empresa. Eu implantei 2 processos num cliente que trabalha no segmento de pedras, rochas ornamentais, né? Ele vende chapas de granito, mármore. Nós montamos um processo comercial, né? Um funil de vendas, incluindo aí todos os processos de aprovação financeira, aprovação de crédito, tudo na ferramenta. E esse processo, quando o pedido é fechado, ele dá início automaticamente a outro processo de carregamento. E aconteceu um fenômeno interessante, quando a gente implantou esse processo, na verdade, o cliente solicitou que a gente fizesse um processo mais estruturado do que ele era antes. E ele se tornou um pouco mais lento, natural. E aí o cliente, depois de um mês de implantação, chega para mim, cara, tá tudo errado, o Pipefy tá atrapalhando minha vida. Eu digo, vamos entender. Não, porque é o seguinte, tudo que chega na área tal, tá ficando, tá demorando demais. E aí você vê a beleza de você ter uma solução que controle, gerencie o processo inteiro e ainda te dê informações sobre o seu andamento, né? Eu gerei alguns relatórios sobre o tempo de permanência de cada pedido naquela área, e eu tenho isso de graça, né, automaticamente, quase, basta gerar o relatório, e mostrei para esse meu cliente que, na verdade, a área que supostamente estava com problema era uma das mais eficientes desse processo. E a gente foi identificando onde estavam os gargalos e fizemos os ajustes.
Então a gente percebe a riqueza que eu só tenho se eu tiver alguma solução para me ajudar nesse sentido. Obviamente o Pipefy não é a única, mas certamente é uma boa solução para essa questão. Então, André, fala um pouquinho para a gente quais são as principais funcionalidades do Pipefy. Antes, a gente vai já fazer uma demonstraçãozinha, mas fala um pouquinho assim, quais são os recursos principais, como é que funciona. Antes até de tocar nesse ponto, Carlos, queria pegar um gancho rápido que você puxou em relação a esse teu Vamos caso embora. com o seu cliente, porque ele demonstra, né, um dos casos de uso onde o Pipefy se aplica muito bem, né, pipeline de vendas. E acho que é legal até para o pessoal já começar a tangibilizar um pouco melhor o que a gente quer dizer com gestão de processos. Mas o grande barato é, além de, por exemplo, nesse cliente do Carlos, o Pipefy poder atuar como pipeline de vendas, é eventualmente, fazendo sentido para eles, e tendo pontas soltas nos outros fluxos, é você poder, na mesma plataforma, gerenciar a tua venda e depois o teu faturamento. É na mesma plataforma você... André? toda a gestão do ciclo de pré-vendas do teu cliente e depois que... Oi? Volta um Caí? pouquinho, porque deu uma falhadinha aí no teu link. Você estava falando lá no começo da Desculpa, informação, pessoal. voltou. Você estava falando sobre você dar sequência ao pipeline de vendas, né, com outras informações, completa teu raciocínio. Exato. O que eu queria trazer, cara, você até falou, poxa, a gente pode fazer isso com várias plataformas e de fato você consegue endereçar esse problema com diversas plataformas diferentes e tá aí um grande outro ponto positivo do Pipefy, né? De você poder eventualmente plugar diferentes tipos de processo na mesma plataforma, centralizar toda a tua verdade absoluta num único só local, né? Exemplo, você quer gerenciar todo o seu funil de vendas e depois que esse potencial lead, né, essa potencial oportunidade se torna cliente, você quer gerenciar um fluxo de onboarding de clientes, tá? Você pode criar um outro processo dentro da própria Pipefy para gerenciar essa tua sequência do teu fluxo. Ou eu quero gerenciar um processo financeiro de contas a receber, né? Porque o cliente que foi formalizado lá no início, depois eu tenho que ter uma noção financeira e um fluxo para saber quando é que eu tenho que cobrar ele, quando é que ele está atrasado ou não. Então, todas as outras pontas que esse processo também abre, você consegue gerenciar na mesma plataforma. Tá aí mais uma baita valência e você não precisa ficar recorrendo a N plataformas verticalizadas. Eu quero uma plataforma para meu recrutamento e seleção, uma só para férias, uma para vendas, e depois para você integrar tudo isso aí fica uma salada, né? Fica extremamente complexo. Rapaz, porque na verdade eu tô só começando, rapaz, tenha calma. Lá a gente tá começando um processo bem legal. Eles têm, inclusive, tem um outro cliente meu que tem uma empresa que trabalha com locação de itens, né? E aí a gente está fazendo pipeline comercial, gestão da entrega, né? Que eu mapeio o processo, você tem a venda, depois tem o processo de entrega, que é bem complexo nesse caso, são equipamentos grandes. E aí, solicitação de manutenção, no lugar do cliente fazer uma solicitação por e-mail, ele vai preencher um formulário num link que a gente mandar para ele. Isso já gera um processo de manutenção automático, né? Onde você tem gestão do tempo para isso, que é um dos pontos que eu acho muito, muito relevantes, né? Um e-mail cai numa caixa com milhares de outras coisas para você resolver. Quando você manda um formulário, que o Pipefy tem essa vantagem, né? Manda um formulário público para o cliente preencher. Ele preenche um formulário com campos específicos, onde eu posso dizer o que é obrigatório e o que não é, inclusive, e isso cai num processo que já tem tempo definido para cada etapa, responsável por cada etapa, e a capacidade de eu gerar uma resposta para o cliente é outro nível, né? A possibilidade aumenta significativamente. Mas vamos falar um pouquinho de funcionalidades. Conta um pouquinho para a gente, visão geral, sobre como é que funciona, quais são as funcionalidades principais que a ferramenta tem. Boa, vamos lá. Hoje o que a gente percebe que agrega mais valor, pessoal, é o fato de você primeiramente poder estruturar o processo da maneira como você bem quer. Tá? Então, se você acessar o Pipefy, você vai acessar um grande dashboard e você vai poder criar o seu processo do zero, ou com base em alguns templates que já existem na plataforma, ou de fato do zero. Né? E ao criar um processo, seja ele já existente com base no template ou do zero, você primeiramente vai definir quais são as etapas do teu fluxo. Tá? A gente se apropria muito da metodologia de visibilidade do Kanban, para garantir que a gente vai fatiar todo o processo em grandes colunas, né, que são os estágios pelos quais o processo deve passar. Né, e por que eu conto isso? Porque, só para vocês começarem já a visualizar um pouco de como a plataforma operacionaliza, né, a gente tem todas as etapas bem discriminadas que podem ser
enfim, são extremamente mutáveis, você pode mudá-las de ordem a hora que você quiser, renomeá-las e assim por diante. E para nascer uma demanda dentro do Kanban, a gente está muito acostumado a falar de cartões, né, de cards, lembra sempre do post-it, né, quem nunca fez alguma dinâmica que envolvesse você criar um Kanban, seja num vidro ou na parede, né, com post-it de ideias, é uma lógica muito parecida, a diferença é que você tem um processo, né, o post-it, entre aspas, vai da esquerda para a direita seguindo um padrão de execução. E para você criar esse card, criar essa solicitação, essa nova demanda, um novo potencial cliente, uma nova conta a pagar dentro do processo, a gente tem o que a gente chama de formulário inicial. Então você tem lá N diferentes campos que você pode recorrer, campo de texto, de número, de data, de anexo, para montar o formulário da forma como você bem quiser. E à medida que alguém, né, com acesso a esse formulário preenche essas informações, sejam elas obrigatórias ou não, para você garantir um fluxo, né, sem retrabalho, sem idas e vindas desnecessárias, você cria uma nova demanda, você cria um novo cartão, ou se quiserem chamar de post-it, dentro do Pipefy. Tá? Outro ponto bacana, dando um passo atrás, é o fato de que você pode criar também portais. Né? Você consegue criar um único portal, uma visibilidade única, e agrupar diversos tipos de formulários. Vamos pegar, por exemplo, um caso de uso em recursos humanos, né? Sei lá, o gerente de RH tem que gerenciar as solicitações de férias do time dele, ele também tem que gerenciar o recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento, todo e qualquer processo que está no guarda-chuva do RH. Então ele consegue criar um portal com a identidade visual dele, com a logo dele, tudo que ele quiser montar ao gosto do próprio cliente, da própria empresa, e nesse único portal, né, o stakeholder, o solicitante, vai ter visibilidade de todos os processos para os quais ele pode abrir uma solicitação ou, né, dar um start. E aí, claro, colhendo e abrindo diferentes tipos de formulários. À medida que alguém cria uma demanda dentro do Pipefy, dentro do Kanban, da plataforma, como eu já mencionei, ela vai se movendo da esquerda para a direita. Né? Então, chega na mão de um atendente, do analista do RH, pegando, né, o gancho desse exemplo dos recursos humanos. Na primeira etapa vai ter tudo que deve ser realizado por parte daquele atendente para seguir avançando daquela primeira fase, né, para seguir para a segunda. Vamos supor que na terceira tem um aprovador, automaticamente a plataforma consegue também nomear quem é que aprova, quem é que dá sequência naquela solicitação, naquela demanda, e assim por diante. E aí, claro, depois pensando já no nível um pouco mais avançado da plataforma, tudo isso é passível de ser automatizado. Eu consigo evitar que o meu time, né, tenha atividades que tenham baixo valor agregado, justamente para que eles foquem em algo que seja um pouco mais robusto e que vai entregar um valor maior para o cliente final, né, seja ele interno ou externo. Então, dessa maneira eu consigo também extrair relatórios, eu consigo enviar e-mails automatizados pela plataforma, eu consigo gerar contratos por dentro do Pipefy. Poxa, Carlos, aí a lista, cara, ela é extensa. Eu precisaria de um papiro aqui para ir escrevendo tudo. Muito legal. Porque tem muita coisa realmente que hoje em dia você consegue fazer com o Pipefy. A gente está com o nosso produto também a pleno vapor, acelerando muito. Não contei lá no começo, mas a gente recebeu um aporte de investimento muito bacana no ano passado também. Ao todo já são mais de 50 milhões de dólares investidos no Pipefy por fundos americanos, majoritariamente alguns brasileiros. E o grande objetivo com esse budget, por assim dizer, que a gente recebeu é justamente colocar a gasolina do produto, tornar um também, claro, a nível de marketing também está postando muitas fichas para divulgar o nosso trabalho muito bem feito já. Muito legal. Eu tenho um outro caso de uma empresa nossa, inclusive, onde a gente montou o processo comercial, né, o funil de vendas, e o processo lá exige que a gente faça um pré-diagnóstico para precificar, né? Então a gente fez o processo, chega na determinada etapa, que o cliente o prospect é considerado válido, quer avançar, a gente fez uma automaçãozinha para mandar um e-mail com o link para o cliente preencher um formulário, e ele, ao preencher o formulário, ele está preenchendo todo o diagnóstico, isso já abre num outro processo, que a gente já faz essa avaliação, e depois, quando ele quer contratar os nossos serviços, nós temos uma empresa que faz terceirização financeira, quando o cliente quer contratar os nossos serviços, a gente gera automaticamente um contrato em PDF com todos os dados do cliente que já foram preenchidos. Isso evita aquilo que também ninguém nunca fez, né? Que é pegar um contrato no e-mail, salvar como, colocar os dados daquele novo cliente, além de perder tempo, muitas vezes leva informações erradas
no novo contrato, porque na lógica do salvar como sempre fica alguma coisa para trás, né? Alguma coisa que atrapalha. Então, são coisas que realmente a solução pode fazer. Tem uma lógica que é muito importante a gente ressaltar, que é a busca pela produtividade, né? Na medida em que eu trabalho numa única solução que me dá visibilidade, gestão do tempo e faz com que eu controle todos esses processos que você falou, são processos cauda longa, né, André? Eu queria te pedir, se você puder, tu preparaste aí alguma coisa para mostrar para a gente, para dar uma ideia para as pessoas de como é que a ferramenta funciona. A gente já falou um pouquinho sobre ela, a gente faz uma demonstraçãozinha, depois a gente volta, e eu queria deixar vocês, meus amigos, muito à vontade para tirar alguma dúvida, colocar alguma coisa aqui no chat. Quero reforçar para vocês que a gente está aqui compartilhando conhecimentos sobre sistemas de gestão na disciplina Sistema de Informações Gerenciais, do curso de pós-graduação em controladoria da Unifor. Quero passar para vocês aqui o link, que ele está aqui no chat. Eu vou copiar aqui novamente. Só um minutinho. Enquanto você copia, Carlos, desculpa, você pegou também um outro ponto, um gancho bem legal, né? Porque hoje a gente está falando de uma turma de controladoria, certamente, né? O pessoal cada vez mais busca, principalmente dentro de uma área como controladoria, por processos padronizados, né? Por coisas feitas de uma maneira única, sem aquela um famoso AUE dentro das organizações. Se cada um fizer tudo de um jeito, fica extremamente complexo para se garantir um padrão de execução, uma gestão de qualidade, uma extração de produtividade. Então, para um time aqui que está se capacitando também nessa frente de controladoria, eu acho que essas valências que o PyPI traz no nível de padronização dos processos e execução muito coronel. André, câmbio. A gente está com um probleminha técnico aqui, vamos esperar enquanto ele volta. Alô? Bom, gente, então... Oi. Alô? Ainda não voltou bem. Desculpa, oi? Oi. Opa, desculpa, pessoal. Acho que hoje minha internet ela tá agora melhorou. No clima de final de semana aí. Então vamos lá. Bom, então só para compartilhar com vocês, o link é www.unifor.br/web/pós-graduação/Escola de Comunicação e Gestão. Entrem lá, conversem com a Délbia, que é uma das coordenadoras lá da pós da Unifor. Ela vai dar todas as informações que vocês precisarem sobre os cursos de pós-graduação da universidade. Tem muita alegria, muita honra de poder fazer parte do corpo docente dessa universidade, uma das principais aqui do estado, e a gente está aqui nesse ambiente para falar um pouquinho sobre essa ferramenta. Bom, André, dá uma geral, vamos dar uma demonstrada aí para a galera. Vamos lá. O que você pode mostrar para a gente aí? Tenta vamos compartilhar lá, a tela aí com o povo. Vamos lá, já estão vendo a minha tela? Confirma, por favor, aí, Carlos. Atenção. Agora sim. Boa. E reforço também, tá, pessoal? Como o bate-papo está extremamente informal, qualquer dúvida, comentário, curiosidade, o chat está aberto para a gente poder interagir e tornar o bate-papo ainda mais rico. Bom, pessoal, então aqui a gente já está dentro da plataforma do PyPI. Tá? Acho que o primeiro ponto que é extremamente importante reforçar é o fato de que a plataforma está toda baseada na nuvem. Eu acho que eu não tinha comentado isso anteriormente, mas basta você ter acesso à internet com o seu login, com a senha, para você acessar esse dashboard inicial. Isso é o que a gente chama no mercado de SaaS, né? É uma empresa que atua, é um software que atua como serviço, é uma pegada muito parecida hoje no modelo de negócios, com Netflix, com Spotify. Você pode pagar uma mensalidade, uma anuidade e ter acesso aqui às funcionalidades que a plataforma oferece. E eu, como um usuário administrador aqui do PyPI, um colaborador da minha empresa, do próprio PyPI, eu enxergo todos os processos dos quais eu faço parte, tá? Então, cada uma dessas caixas aqui embaixo representa um processo
dentro da minha empresa, dos quais eu faço parte, interajo de alguma maneira, tá? Então eu tenho aqui desde fluxos de solicitação de vaga, recursos humanos, compras, financeiro, vendas, e lá atrás eu falei um pouco sobre os templates, tá? A gente pode também adicionar processos já pré-montados, de acordo com as melhores práticas do mercado, em RH, Customer Service, financeiro, vendas. Então tem um monte de coisa já pré-montada para também você não cair de paraquedas dentro do Pipefy e começar com um processo já pelo menos pré-montado. Depois, claro, você pode ir customizando ao seu gosto. Então nessa interface inicial, pessoal, a gente está vendo o que a gente chama de pipes. Tá? Todos os processos a gente chama de pipes dentro do Pipefy. Além dos pipes, a gente tem também bases de dados, relatórios, automações e os portais. Nesse menuzinho aqui eu vou tentar passar por todos esses tópicos, prometo também ser bastante, enfim, objetivo também para não alongar muito no detalhe. À medida, claro, que vocês forem tendo dúvidas, a gente pode ir aprofundando. Mas primeiramente, então vamos começar pelos pipes. Tinha pensado aqui, pessoal, um processo que todo mundo, né, conhece bem, sabe, tem pelo menos uma ideia de como funciona, mostrar aqui um processo de recrutamento, tá? Como ele hoje funciona dentro da plataforma, acho que já pode ajudar a tangibilizar toda essa nossa conversa até então sobre gestão de processos, visibilidade, centralização e Vamos lá. etc. Então vocês devem ter percebido aqui já, pessoal, como eu mencionei também já anteriormente, que a gente dispõe todo o fluxo em etapas. Então eu acessei meu pipe, eu tenho ele aqui separado em fases distintas. Desde a triagem, entrevista, referências, proposta, proposta aceita ou proposta recusada, tá? E aqui cada uma desses cartões, desses cards, representa um potencial novo colaborador da minha empresa que está passando pelo meu processo aqui de recrutamento, tá? Ele vem pela uma triagem, depois ele passa pela entrevista, assim por diante, até eu fechar com ele entrar para dentro do barco aqui da empresa, ou porventura não tem o que a gente precisa como colaborador e vai aqui para uma proposta recusada, tá? E para começar esse processo aqui, acho que, bom, antes de mostrar aqui o formulário, pessoal, eu queria mostrar um pouco do que eu também já comentei anteriormente, né? De você poder alterar toda essa realidade aqui. Eu, como administrador, claro, da plataforma, eu posso criar novas etapas, eu posso dizer que aqui agora tem uma, sei lá, dinâmica de grupo. Acontece antes da entrevista, que eu preciso fazer uma triagem maior das pessoas, é uma vaga extremamente estratégica, né? Então eu posso criar uma etapa adicional e agora o meu fluxo ele tem que passar de cá, né, por mais uma fase. E para ter um novo card, né, um novo, né, potencial colaborador aqui a ser contratado ou não, eu tenho o que a gente chama de formulário inicial. Tá? E no meu formulário inicial, como eu também já havia mencionado, a gente tem diferentes tipos de campos que nós mesmos também podemos criar. Aqui eu tenho, por exemplo, um campo que me pede qual é a vaga para qual a pessoa está se aplicando. Vamos supor que eu queira ser um analista de marketing. Tá? Eu vou colocar aqui o meu nome, preenchendo aqui quase que um cadastro para me colocar à disposição da empresa como um colaborador da área de marketing. Vou colocar aqui meu telefone, vou puxar aqui o meu currículo, puxar aqui É interessante perceber, né? A turma de RH sofre muito com isso, né? A pessoa manda por e-mail e você tem que guardar o currículo não sei aonde, né? Tem todo um trabalho aí que aqui fica tudo num lugar só, né? Inclusive anexos. Exato, Carlos. Então, muitas das vezes esse tipo de informação viria justamente pelo e-mail, né? Tem muita empresa também que ainda hoje em dia roda por papel, dependendo do tipo da vaga, o funcionário tem que até lá mandar, na hora que ele for contratado, por exemplo, mandar uma cópia do CPF e entregar lá em mãos, né? Alguma coisa nessa linha. Então, muitas dessas realidades que a gente vê hoje, que dependem de papel, de Excel e de e-mail, o Wi-Fi resolve de uma maneira extremamente fácil, né? E aí que eu estou preenchendo os outros campos só para todo mundo ter visibilidade. Então eu posso ter, por exemplo, um campo aqui que eu pergunto o que a pessoa pode contar mais a respeito dela, por que ela quer fazer parte do nosso time. E vamos supor que um dia eu falei, poxa, esse meu processo aqui ele está furado. Poxa, para começar esse meu fluxo, eu preciso, né, meramente saber, sei lá, qual que é a pretensão salarial desse cara. O André já vai que esse cara aqui é um cara caro, né? Então, posso criar um campo novo para o meu formulário, definir que ele é obrigatório, ou seja, ninguém preenche mais esse formulário se não me trouxer um valor para esse campo. Eu vou colocar aqui que eu quero ganhar pelo menos, sei lá, R$ 4.000.
E aqui um pouco até do que a gente estava comentando antes, né, Carlos? Você poder colocar campos obrigatórios, vamos supor que eu não fosse preencher essa informação, né? Acho que para a turma de controladoria é ainda mais interessante ter essa noção. Se eu for criar essa demanda por aqui, pessoal, o Wi-Fi não vai me permitir justamente porque eu tenho aqui alguns campos obrigatórios, né, que precisam ser preenchidos, tá? Acho que ele puxou já o da pretensão salarial como zerado, então ele entendeu que o cara não precisa ganhar nada. E à medida que alguém preenche aqui um formulário, do lado esquerdo tem todo o histórico, tá, da demanda já preenchida, tudo que já foi preenchido nas fases anteriores. E do lado direito, o que é que eu devo realizar em caixa de entrada? Então, eu já estou tirando o chapéu de solicitante, o chapéu de quem se candidata para uma vaga, e dentro do PyFi me colocando já no papel de quem executa. O que eu tenho que fazer em caixa de entrada para seguir avançando com o meu fluxo? Tá? Vamos supor que eu já seja que o analista de RH, estou vendo o perfil do André, viu o currículo do cara, né? Então eu posso já fazer os meus comentários aqui a respeito, dizer que ele é um candidato de potencial que atende às expectativas. E da mesma forma posso adicionar novos campos. Então a pegada é sempre essa. Com base em formulários, eu garanti um padrão do que deve ser executado etapa a etapa, tá? Para garantir que tudo foi preenchido e feito da maneira, né, com conformidade. E aí eu posso avançar aqui o André para a próxima etapa e aí segue o jogo. Outra forma extremamente legal, tá, de criar um card, a gente está vendo aqui um formulário por dentro da própria plataforma, mas eu poderia também compartilhar esse formulário a nível público. Então eu posso montar um formulário do jeito que eu quiser, eu posso colocar aqui, por exemplo, uma imagem de fundo, sei lá, colocar essa floresta, e vou colocar aqui que o arquivo tem que ser a logo da nossa empresa. Então vou pegar aqui a logo do Pipefy. Então, tudo isso aqui é extremamente moldável. Eu vou, né, adaptando para o meu gosto, para o jeito como ele vai ficar melhor para o pessoal depois preencher. E depois eu tenho aqui também um link que é gerado automaticamente, que eu posso dispor no intranet ou em algum outro local de fácil acesso para quem for se cadastrar como potencial novo colaborador da minha empresa, tá? Então não precisa ser usuário para poder dar entrada nesses formulários, né? Exato, você pode colocar isso aqui para pessoas externas, assim como eu estou fazendo aqui. Eu não tenho login assim no Pipefy, eu posso inclusive mandar aqui para vocês, vou mandar aqui no chat rapidinho. Manda no chat esse link aí para ver se alguém vai se candidatar a essa vaga, André. Vamos ver se alguém tem interesse aí, se Vê se alguém alguém quiser tem preencher. interesse aí. Vamos ver quem chega primeiro aí, gente. Vamos dar uma clicada aí, preencher aí para ver se aparece esse cartãozinho aqui no processo. Boa, se alguém quiser preencher com seu próprio nome, a gente vai poder ver toda a interação acontecendo aqui ao vivo, então fiquem à vontade para, né, fazer parte também aqui da demonstração. Continue aí. E aí, claro, tem outras formas, né? Entrando no nível um pouco mais técnico, a plataforma ela não exige conhecimento técnico, mas se você o tem, você também consegue plugar o Pipefy com outras plataformas, né? Poxa, aconteceu alguma coisa no meu SAP e eu quero que sugere um cartão no Pipefy? É possível, tem todo o nível técnico também por trás que te permite. Ah, eu quero que toda vez que alguém mandar um e-mail para um endereço específico, crie um card no Pipefy, para não criar aquela fricção para o cara que solicita. Ele vai continuar mandando e-mail, mas a minha gestão já vai ser aquilo com base no Pipefy. Também é possível. Então, né, são possibilidades distintas que a gente oferece para receber uma solicitação, para começar um processo do zero com diferentes tipos de formulários, tá? Bom, então o meu processo está definido com essas fases, né? Uhum. E aí, cada fase eu configuro o que cada um tem que fazer naquela fase, né? Dos formulários de cada fase. Olha aí, apareceu alguém aí. A Angélica Huck apareceu aqui. Pronto. Você vai ser a primeira candidata a ser aprovada pelo André, Angélica. Então, cada fase aqui seriam as etapas do processo, por onde meu processo tem que passar, né? E dentro de cada uma, eu especifico exatamente o que cada responsável tem que fazer naquela fase, né? Definindo o que é obrigatório, o que não é, né? Posso atribuir prioridades, posso colocar algumas labelzinhas para marcar, posso filtrar os cartõezinhos por característica, por conteúdo, né? E eu vou passando pelo processo. Uma característica que me chama muita atenção aqui também é que a gente pode determinar o seguinte, que tudo que entrar na caixa, tudo que chegar na caixa de entrada, o responsável tem, por exemplo, 24 horas para movimentar. Se ele mantiver o cartãozinho mais de 24 horas, isso pode ser 5 minutos, 1 hora, 24 horas, não importa. Se ele passar desse tempo, já vai ficar uma marcaçãozinha que aquela atividade que precisa evoluir está atrasada, né?
e o responsável vai receber e-mail de aviso, enfim, você tem uma gestão do processo muito completa, né? Quando você vai puxando, Carlos, eu vou até mostrando, dando esse exemplo da parte de SLAs, de atrasos, né, de prazos, eu posso editar uma fase por completo e definir, como você bem frisou, vamos supor que o prazo aqui seja extremamente absurdo, em 1 minuto tem que estar pronto, né, só para a gente ver rapidinho ele a tag aparecendo. Então toda vez que o card ficar mais do que 1 minuto dentro daquela etapa em específico, já vai pintar uma tag aqui de que ele se encontra atrasado, e aí a gestão visual disso tudo, depois o fluxo cumulativo por métricas que também posso ter visibilidade no agrupado. Então você consegue ter uma gestão muito clara para entender que estão os maiores gargalos, o teu fluxo está empacando, tá? Cara, uma coisa que eu tenho feito muito em alguns clientes eu montei um modelo um processo de gestão ágil de projetos, e a gente faz aquela reuniãozinha de retrospectiva, né? Semanal, de todos os projetos, o andamento, planejamento. Cara, é muito interessante, porque fica tudo à vista, tudo evidenciado, fica claro quem está atrasando, quem está devendo, né? É impressionante como isso ajuda. Perfeito. E aqui até a gente nem tem nesse processo aqui pré-montado, né, Carlos? Não tem aquele nível ainda de pessoas responsáveis. A gente pode criar, vamos supor, por exemplo, que nessa etapa aqui tem um responsável pela dinâmica de grupo. Então a gente tem também a capacidade de criar um campo que é responsável que vai pedir, né, o preenchimento com alguma pessoa que faça parte do nosso ambiente. Vamos supor que seja o próprio André aqui que vai aprovar, né? Então já aparece o avatar do André. Depois eu posso filtrar pelas demandas do André para saber como é que está a performance daquele funcionário específico, tá? Então você ganha o controle de cabo a rabo do teu fluxo. E novamente, geralmente esse tipo de fluxo, tá? Em muitos dos casos estaria rodando no e-mail, estaria no Excel. E a gestão, para você poder melhorar depois esse fluxo, aplicar uma melhoria contínua, entender eventuais gargalos, ou profissionais que estão com baixa ou alta performance, poder reconhecer aqueles, né, que estão se desempenhando melhor, fica complexo. O que não é medido, né, o que não é, medido não é melhorado. Então, é muito com base nesse mote também que você pode pegar processos do zero para colocar aqui dentro. Estamos indo numa velocidade legal. Boa, vamos nessa então. Queria até você tem mais para tentar mostrar para a gente aqui desse processo? Vamos lá. Bom, configuramos aqui então, primeiramente a parte aqui de fases, então do processo, acho que até agora estamos indo num ritmo legal, né? Mostramos aqui um pouco dos cards, da capacidade de você atribuir uma SLA, campos customizáveis fase a fase, fazendo um breve recapítulo do que a gente viu até agora. E acho que outro ponto legal de trazer, desde já, talvez esteja aqui com base nos relatórios, que é um gancho que eu deixei aqui já no ar. Então, com o PyFi também você consegue extrair qualquer dado que foi imputado por meio daqueles campos que a gente acabou de criar. Tá? Então, eu vou criar um relatório do zero para vocês poderem dar uma olhada. Mas, do lado direito, né, não vou entrar muito no detalhe de como configurar, mas só assim na capacidade que a gente tem de entrega e facilidade, aqui eu defino quais campos eu quero visualizar. Vamos supor que eu quero saber para qual vaga aquele funcionário está se aplicando, aquele potencial candidato. Eu quero saber a pretensão salarial dessa turma, e eu quero saber quanto tempo está levando para sair da dinâmica de grupo. Vou pegar uma outra aqui que tem mais na fase de entrevista. Tá. E do lado esquerdo eu posso colocar alguns filtros. Agora eu só quero saber daqueles candidatos que estão na fase de entrevista. Tá, então o PyFi ele já monta automaticamente para a gente aqui um relatório. Se tiver algum tipo também de moeda, de número, também tem essa questão de soma, mínimo, máximo, média. Você também consegue já fazer algumas operações matemáticas simples, tá? Estamos indo numa velocidade legal aí, Carlos? O que você acha? Tranquilo. Pode seguir. Queria também ouvir da turma aí, tá, pessoal? Se alguém tiver algum adendo, por favor. Se Estou tiver alguma aberto aqui. pergunta, pode fazer no chat aqui que a gente encaminha. Boa. E claro, também é possível exportar esse relatório, tá? A gente também vê muita gente que gosta de exportar para eventualmente fazer uma tratativa à parte, né, do PyPy. A gente também tá para lançar aqui dashboards para o pessoal poder criar gráficos extremamente interativos e tornar essa visibilidade ainda mais legal, né, de nível de gestão, né, sem você precisar plugar o PyPy com plataformas de business intelligence. E aí, indo um pouco mais adiante, então, pessoal, queria mostrar aqui rapidinho as bases de dados, que são super fáceis também de entender, assim como a gente tem lá os pipes, os processos que seguem uma ordem de execução, um padrão que a gente acabou de ver,
pelas bases de dados eu posso criar uma tabela, tá? Deixa eu pegar uma já existente, acho que é mais fácil. A gente pode criar tabelas que interagem com o processo. Vamos supor, eu só posso naquele processo lidar com fornecedores já homologados, se fosse um processo de compras. Ou eu só posso pedir que o meu candidato se aplique para uma vaga já aprovada. Então tem uma base de dados já com vagas que já passaram pelo crivo, né, de budget e etc. Então elas estão aprovadas, elas podem realmente receber um potencial candidato. Né? Então eu crio aqui as bases de dados também com a mesma lógica aqui de campos, né? E com a ideia de que eu posso colocar isso aqui para interagir com os meus processos, tá? Da mesma forma, eu também tenho um formulário que também pode ser compartilhado. Então, aqui a gente tem uma pegada bem parecida a nível de recebimento de demandas e de registros. A diferença é que aqui a gente não tem um processo para isso, né? Que são dados, registros estáticos, que vão interagir de maneira também estática com o processo, beleza? Como por exemplo, né, no funil comercial você tem lá o teu, uma base de dados de clientes, por exemplo, né, de leads, outra base de dados de clientes, né, a base de dados de produtos, né, que você já chama aquele item que já está previamente cadastrado, é mais ou menos essa a ideia. Exatamente, acho que é um baita exemplo no funil comercial você ter, né, clientes, dados, enfim, qualquer informação que você pode cadastrar e depois recorrer para ela em diversas instâncias, né? Você pode ter, por exemplo, mais uma oportunidade dentro do mesmo cliente, né? Então vale a pena você ter uma base de dados para controlar o cliente e atrelar ele a vários registros distintos. Saindo aqui um pouco então, pessoal, da base de dados, a gente já viu um pouco dos pipes, um pouco dos relatórios, mostrar rapidinho aqui as automações. Esse aqui é um ponto que agrega um valor absurdo para os nossos clientes. Geralmente, quando a gente consegue alcançar algum tipo de ROI, reside nessa cabecinha de robozinho aqui que eu estou acessando agora, tá, pessoal? Justamente porque ela diminui a tua interação manual com o processo que é corriqueiro. Sempre acontece daquela forma, você pode criar uma automação para te diminuir aquela atuação manual toda vez que tem aquele cenário. Tá? Conta aí alguns exemplos, enquanto tua internet ajuda. Boa. Aí. Vou fazer um exemplo aqui ao vivo, tá, Carlos? Então, bora. Acho que vai ficar legal. Em suma, a gente tem vários eventos distintos para gerar várias ações. Toda vez que acontecer alguma coisa no meu processo, eu posso tomar uma atividade automatizada. Novamente, diminui bastante o trabalho manual. Vamos pegar um exemplo de que toda vez, pegando aquele mesmo gancho lá do processo de recrutamento, que toda vez quando um card entra numa fase, aqui no meu processo de recrutamento que a gente criou ainda há pouco, para a fase de dinâmica de grupo, que também é uma fase nova, eu quero automaticamente atualizar aquele campo que eu criei de responsável. Então a pessoa que vai ser responsável pela dinâmica sempre vai ser o André. Tá? Por que eu crio isso? Porque toda vez se eu definir essa regra automatizada, toda vez o André vai receber notificações, ele vai ser avisado de que tem uma nova dinâmica para ele organizar, para ele tocar em referente a uma vaga específica. Então eu posso criar lá, posso nomear essa minha automação para depois, se eu quiser ajustar ela, promover alguma alteração, eu tenho essa capacidade. E aí agora, toda vez que algo acontecer, seguindo esses parâmetros aqui criados, eu vou colocar o André como o dono da demanda. Legal? Bom exemplo aqui, Carlos, ou quer trazer uma provocação diferente? Não, tá ótimo. Tá? Voltando aqui então para mostrar outras possibilidades, a gente também já falou sobre cards atrasados, demandas que atrasam. Você também pode tomar uma ação automatizada. Pô, atrasou uma demanda, eu quero escalar isso aqui para o gestor daquela pessoa. Ou eu quero criar um card num outro processo para avisar que lá atrás foi atrasado. Então, ou toda vez que eu termino aqui o meu campo, desculpa, o meu processo de vendas, como eu estava usando como exemplo lá no começo, eu gostaria de criar um campo já lá para o meu contas a pagar, né, e conectar um processo no outro. Então, tudo isso eu consigo fazer pelas automações. Isso aqui poupa um tempo de comunicação, de você não precisar digitar um e-mail que depois vai ficar lá perdido na caixa da outra pessoa, de você fazer essa passagem de bastão de forma muito mais tranquila e gerenciada, né, e sempre automatizada, na hora. Acabei alguma coisa, aconteceu alguma coisa, bum, automaticamente a outra pessoa já fica sabendo, ou o outro processo já começa, ou enfim, tá? A gente pode criar N exemplos. Se alguém também tiver alguma ideia que você compartilha no chat, manda pra gente também, pra gente dar uma estressada aqui. E por fim, tá, pessoal, aqui, pelo menos nesse overview inicial, queria mostrar aqui os nossos portais. Acho que eu já cheguei a mostrar ali rapidinho, né, no comecinho, mas eu posso, como a gente falou lá no começo,
criar, por exemplo, um portal de recursos humanos. E nesse portal de recursos humanos eu tenho lá um processo de solicitação de vagas e um de solicitação de férias. Então eu tenho dois processos para os quais eu, né, stakeholder interno, colaborador do Pipefy, eu posso pedir minhas férias. Né? Então vamos imaginar o seguinte, né? Eu tenho uma empresa, por exemplo, que tem um conjunto aí de 500 mil colaboradores. Eu poderia ter um único link disponível, que quando esse colaborador clicar nesse link, ele vai abrir um portal como esse, com, sei lá, 5, 10 tipos de solicitações diferentes. Ele clica numa delas e, ao clicar nela, ele dá início a um daqueles processos para fazer com que a área de gestão de pessoas, por exemplo, dê sequência à solicitação dele e possa retornar para ele, não é isso? Exatamente, tá, Carlos? Isso vai, inclusive, de encontro com um dos principais casos de uso que a gente tem, né? Vocês devem ter percebido que eu falei muito de casos de uso onde envolve alguém solicitando algo para outro alguém resolver. Então, esses casos de requisições de serviço, gerenciamento de requisições, eles caem muito bem no Pipefy. É assim no Santander, é assim no Itaú, é assim na Capgemini, é assim na Andrade Gutierrez, é assim na Natura. Então, enfim, em vários clientes de porte grande, né? Gosto de trazer os clientes grandes para dar uma chancela maior, porque todo mundo conhece os nomes que eu estou trazendo. Mas, em vez de regra, os bons casos de uso onde o Pipefy realmente cai como uma luva são esses, né? Onde o cara, antigamente, tinha uma planilha, tinha um Excel, tinha um e-mail, tinha um papel rodando para lá e para cá para ser aprovado, e agora ele digitalizou o processo dele, tornou as coisas muito mais padronizadas, e a solicitação dele chega redonda na mão dele, tá? Então, tudo que disser respeito às solicitações, em via de regra, vai cair muito bem no Pipefy, tá? Acho que esse é um bom ponto. André, a Mayara Laureano, obrigado, Mayara, por estar aqui com a gente, está perguntando se com essa plataforma você conseguiria montar uma avaliação de desempenho. Vocês têm alguma situação como essa aí para contar para nós? Dá sim, Mayara. Inclusive, a gente tem um case interno. Nós mesmos, a gente usa o Pipefy para avaliação de desempenho. Tá? A gente tem aqui também uns templates já pré-montados. Rapaz, eu adoro essa coisa. A Mayara combinou tudo com o André, viu? Eu já tinha conversado antes com a Mayara, ela já tinha deixado a pergunta ali, ó. Vamos lá. Deixa eu te mostrar aqui, Mayara. Assim como a gente tem essa base de templates, né, processos diversos criados, aqui em recursos humanos, a gente tem um template de avaliação de performance. Eu estou tentando lembrar agora de um case que a gente tinha, se eu não me engano, com uma universidade. Eu acho que a Universidade Laureate, nos Estados Unidos, utiliza o Pipefy para avaliação de performance, tá? Depois eu posso me informar, ter essa certeza e trazer. Mas tenho quase certeza que é a Universidade Laureate que usa dessa maneira. Então, bom, enfim, vou baixar aqui o template, tá? Acho que é até legal para vocês verem a experiência, né, de eu interagindo com a biblioteca de processos já pré-montados. Clico em usar template, desculpa, ele já me baixa aquele esqueleto que a gente estava vendo ali, com o meu processo novo de avaliação de desempenho, tá? Lembrando que, obviamente, eu posso baixar o template e fazer as alterações que eu quiser também, né? Perfeitamente. É só um ponto de partida, para eu adaptar para a minha realidade. Essa é a ideia, Carlos, Mayara. Então, a ideia é que os templates eles sejam justamente para te dar uma ideia de como a plataforma funciona, né? Então aqui a gente tem, por exemplo, a etapa de avaliação do supervisor, reunião de feedback, plano de ação, acompanhamento do plano de ação, e aqui até já alguns funcionários, né, fictícios, inclusive o nosso querido Clark Kent, que, enfim, estão passando pela avaliação de performance, tá? E aí, obviamente, aí em termos de processo, né, a plataforma vai ser simples, ela vai sempre seguir a mesma lógica, um formulário inicial, para gerar uma demanda, e ela vai passando fase a fase. É claro, o que vai mudar é o objeto que a gente está tratando aqui, né? Aqui a gente está falando de funcionários que estão sendo avaliados. Lá no outro fluxo, eram possíveis novos colaboradores. No fluxo que o Carlos criou para o cliente, é um processo de vendas. Então, cada card é um lead, é uma oportunidade de um potencial novo cliente, né? Mas sim, né, por aqui também a gente poderia ter um processo de avaliação de desempenho, de performance. E dá, claro, aqui está uma esteira extremamente linear, né? Mas a gente poderia ter avaliações de desempenho que fossem diferentes, que mais pessoas interagissem e tudo mais, tá? Respondido, Mayara, você tem alguma dúvida específica em relação a esse tipo de processo ou eu consegui te trazer uma luz aqui? Deixa eu aproveitar para responder aqui. O Ricardo está perguntando se existe uma versão free. Existe sim. Coloquei no link aqui
no chat um link para vocês clicarem, entrarem lá e se inscreverem, né? Se habilitarem a usar a versão free. Ele está perguntando o que eu consigo fazer. A versão free, ela vai te dar direito, Ricardo, a 5 pipes desses, tá? Você pode fazer até 5 processos e pode ter até 50 novos cards a cada mês, né? E tem direito a uma automação. É mais ou menos isso, o pacote free, né? Aí, a partir dos próximos pacotes, você tem direito a criação de cards de pipes limitados, quantidade de automação de acordo com o plano e por aí vai. Mas essa é mais ou menos a ideia, tá? E aí ele perguntou, por setor, processo ou o quê? Na verdade, cada pipe é um processo, né? Essa é a ideia. Cada pipe representa um processo, um conjunto de atividades que normalmente passa por várias áreas, vários setores, tá? E aí você pode fazer o que quiser. Essa empresa que eu falei, nossa, eu sou usuário Pipefy pela parceria, minha empresa de consultoria, mas essa outra empresa de terceirização financeira, a gente ainda está usando a versão free para ir testando, para ir implementando o modelo, para quando o volume começar a justificar, a gente passar para a versão paga, né? Ele trabalha por usuário, né? Os pacotes são por usuários. Templates existem vários, né? Mostra rapidamente, enquanto a gente está conversando, a lista de templates aí, que o Ricardo também está perguntando aqui. Boa. Existem vários templates, porque a rigor, como ele é uma ferramenta que eu parto do zero, porque, gente, para a gente entender, existem várias ferramentas especialistas. Por exemplo, existem várias ferramentas que trabalham de forma muito semelhante ao Pipefy para fazer funil de vendas, né? Qual é o detalhe? Elas foram feitas para fazer funil comercial, ponto. Eu não consigo fazer outra coisa. Para fazer funil, são muito boas. No Pipefy, assim, eu parto de uma página em branco, posso pegar alguns templates como ponto de partida, mas na prática eu posso desenhar do zero, criando as etapas que eu quiser do meu processo, envolvendo os responsáveis que eu quiser e detalhando as informações que eu quiser. Isso, inclusive, é uma das coisas que a gente mais tem feito com as empresas com que a gente trabalha, né? A gente modela, esse é o trabalho que eu pedi para os meus alunos. A ideia é você modelar o processo, desenhar, entender o processo, porque você também não consegue modelar no Pipefy nada se você não entender o processo que você está querendo desenhar. Então, aproveitando aqui a sessão aulinha, né, para os meus alunos, né, e para a turma que está aqui com a gente, o primeiro passo para eu ter sucesso com qualquer ferramenta, o Pipefy é só uma delas, é você fazer uma modelagem, um desenho do teu processo, e a partir desse desenho, você passa você vai levar esse teu desenho para a ferramenta, seja ela qual for. No Pipefy você faz usando o Kanban, via fases, definindo fases, e o que fazer em cada fase. E aí você valida com o cliente, o usuário daquele processo, e a partir daí você passa a implementá-lo com todos os recursos que ele dispõe. Uma coisa também que é fantástica, quando acabou não colocando, a gente falou, mas na hora da demonstração, é que eu posso configurar e-mails automáticos, padronizados, que toda vez que um card sair de uma fase e for para outra, por exemplo, vai um e-mail automático com conteúdo pré-definido para aquele usuário que foi cadastrado, por exemplo. Enfim, as possibilidades são inúmeras, né? Hoje você vive uma realidade em que a gente tem os RPs, que por muitos anos as empresas brigaram muito com os RPs para tentar fazer com que eles automatizassem tudo, e nenhum RP dá conta de fazer tudo, porque eles têm limitações, como qualquer ferramenta, né? Antigamente você pendurava outras soluções que a turma de TI desenvolvia, integrado, às vezes não, pendurava planilhas nos RPs. Hoje em dia, com a facilidade dos softwares SaaS, né? Software as a Service, que são essas ferramentas na nuvem, que umas são especialistas, outras são mais
abertas para desenvolvimento de soluções, você tem, a um custo significativamente reduzido, a possibilidade de solucionar aquela questão, inclusive com a facilidade muito grande que hoje a tecnologia permite, de integrar essas ferramentas. Essa é outra característica muito importante, e eu não estou falando agora só do Pipefy. O Pipefy está investindo pesadamente em mecanismos de integração ainda melhores, mas, de uma maneira geral, tudo que surge hoje em dia de tecnologia surge de uma forma que eu possa integrar com bastante facilidade, muito mais do que no passado, né? Então, esse eu diria que é o desafio das organizações. Ter o seu RP é importante, mas você pode contar com um Pipefy, por exemplo, para automatizar a maioria dos seus processos, ou com uma ferramenta especialista naquela atividade específica, mas devidamente integrada ao RP e fazendo com que você ganhe muito mais produtividade. O que é complicado, o que a gente vê muito ainda, é você ter ferramentas muito robustas e usar muito e-mail, muito WhatsApp, sabe? Está na ferramenta, sai da ferramenta, vai para outro canto, e aí a informação está dispersa, está perdida, planilhas que se perdem, né? Eu tava no cliente essa semana, foi muito engraçado, né? Eu fico só me lembrando dessas coisas. A gente lá, conversando e tal, aí, olha, a gente vai ter que passar mais 1 hora aqui. Vixe Maria, eu tenho que ir ali dentro salvar minhas planilhas de estoque, porque senão eu vou perder meus dados. Pelo amor de Deus, né? Quer dizer, então, esse é o caminho das soluções tecnológicas hoje em dia. Ricardo, respondendo aqui a tua pergunta, né? O Pipefy conta com a rede de parceiros para ajudar nessas implementações, eu sou um deles. Teria o maior prazer em lhe ajudar, a lhe orientar nesse começo aí, tá? Conte comigo. E a quantidade de usuários na versão free é ilimitada, não tem limite, não. Os únicos limites são aqueles que eu te dei. Você tem limitação de quantidade de cards que você pode gerar, são 50, pipes, que são 5, e você tem direito a uma automação para testar e ver como é que funciona, tá? Bom, tu estava fazendo um e-mail aí enquanto isso, né? Tava criando aqui um template, daqui a pouco eu vou mandar um para mim mesmo, né, só para vocês darem uma olhada, mas fazendo um adendo aí também, Carlos, o quão frustrante é muitas vezes a gente ter que esperar, né, para outra pessoa, para outra empresa, para outra área resolver o nosso problema, né, que casa muito bem com o discurso que a gente trouxe lá no início do porquê o Pipefy nasceu. E aí, muitas vezes você tem até plataformas verticalizadas ou plataformas que podem resolver o teu problema, mas não sei se alguém já passou por algum projeto desse tipo de implementação de uma plataforma nova e costuma ser bastante desgastante, né? A empresa, ela movimenta rios de dinheiro, são agendas para lá e para cá de treinamento e coisas nessa linha. E aqui o Pipefy, a gente tem esse propósito de tornar essas coisas muito mais fáceis, né? Um exemplo muito legal que a gente tem, né? Infelizmente veio de uma tragédia, mas no caso de Brumadinho, né? Onde aconteceu o acidente, em relação a Vale, imagine que a empresa precisava indenizar milhares e milhares de famílias, né? Enfim, aconteceu um acidente, estourou na mídia, os caras precisam resolver isso o quanto antes. A única plataforma que conseguiu ser apta a resolver o problema em apenas 2 semanas, que era o prazo que eles deram para as plataformas de mercado, foi o Pipefy. Tá? Esse foi o nosso diferencial a ser escolhido. Então, em 2 semanas, eles já tinham um formulário para as famílias se cadastrarem, né, como famílias que deveriam receber algum tipo de indenização, e todo o fluxo de avaliação da indenização, etapas e deixar tudo isso redondo e compliance, etc., foi feito dentro do Pipefy, em 2 semanas. Então a gente conseguiu resolver um problemaço de uma forma extremamente rápida, né? Acho que isso ilustra um pouco o quão frustrante, o quão é traumático muitas dessas implementações de plataformas novas, pelo tempo que elas duram, pela grana que se gasta, né, é uma virada de chave que costuma ser muito complexa para todo mundo que está envolvido dentro dela, né? E aí, muitas vezes, até chegando no final do dia, a plataforma acaba não resolvendo o problema, ou o processo muda no meio, e aí, novamente, tem que fazer mais um rollout, tem que dar, né, fazer novos ajustes na plataforma, vem mais uma nova onda de implementação. Então, a proposta do Pipefy é fugir de todo esse cenário
complexo, é realmente facilitar, até porque quando a gente olha para esse tipo de fluxo de cauda longa, processo de back-office, eles não têm muito segredo, né? São coisas extremamente, geralmente são coisas fáceis que têm ali alçadas de aprovações, tem formulários que precisam ser inteligentes, você precisa reduzir o trabalho manual e passar a medir, né? E claro, também aqui na parte de envio de e-mails, etc., também dá para a gente tornar as coisas mais robustas. Mas geralmente a gente não está falando de um fluxo extremamente complexo que precisa de uma plataforma caríssima e que leve um tempasso para se colocar no ar, né? É na contramão disso que o Pipefy vai. Então, só para criar Beleza, aqui um meu pouco. amigo. Vamos voltar aqui para a gente fechar, partir para o fechamento aqui da nossa conversa. Vamos lá, então. Alguém tem mais alguma dúvida aqui a respeito da plataforma, pessoal? Enfim, satisfeitos Em desde já. princípio, tentei responder a todas aqui. Se aparecer mais alguma, fiquem à vontade. Gente, o universo da tecnologia hoje, ele está funcionando com... Eu costumo dizer assim, né? Para a gente tentar contextualizar e colocar não só o Pipefy, mas as ferramentas atuais nessa realidade. Os RPs continuam importantes. Você tem de todo tipo, de todo tamanho, né? Com todas as características. Normalmente você parte de um investimento significativo para poder fazer a implantação, tem um investimento inicial, treinamento, tudo mais, e depois mensalidades. E, paralelo a isso, existe um universo imenso de soluções que você contrata por usuário, você não precisa pagar taxas de implantação, você paga uma determinada mensalidade. Se você também achar que não é uma boa, você pode cancelar, né? E eu costumo dizer, ferramentas, e o Pipefy se enquadra nessa solução. E ferramentas como o Pipefy funcionam assim. Um processo automatizado no Pipefy pode até não sair muito barato, dependendo da quantidade de usuários. Mas partindo da premissa que você pode colocar vários processos com aqueles mesmos usuários, começa a ficar interessante, né? Então, e essas são as alternativas mais interessantes para as empresas ganharem competitividade, ganharem velocidade, controle, agilidade na execução dos seus processos. É entender que o RP vai cuidar de uma parte disso, mas tem um mundo de coisas que outras soluções têm condição de abranger. E o Pipefy, como outras soluções de automação de processos, se propõe a fazer essa gestão no nível mais amplo possível. O Pipefy não, como tem várias ferramentas que são, como eu disse, especialistas. O Pipefy se propõe a uma abordagem de ser algo mais amplo. Então, você pode automatizar processos. Eu já falei aqui de processos comerciais. Eu tenho um processo, por exemplo, que eu também já fiz, de solicitações de marketing. Eu tenho uma empresa que é uma franquia, que os franqueados solicitavam uma campanha, uma vitrine, né? Um adesivo de vitrine, enfim, por e-mail. Aí ficava no WhatsApp perturbando a gerente de marketing, que é centralizada, que atende a todo mundo, se a solicitação ia sair, como é que era, como é que não era, tudo mais. E ela tinha uma planilha linda, ela era apaixonada por aquela planilha. Carlos, eu controlo tudo pela minha planilha. Eu digo, vamos lá, vamos tentar outra solução. Aí a gente criou um processo onde, via link público, o franqueado entra, então o franqueado não é usuário, ele entra no formulário, ele numa lista de franqueados, ele se localiza lá, tem que ser específico, né? Tá só a lista de franqueados lá. Aí a gente preencheu um formulário. Um dos problemas desse processo era que quando a pessoa mandava o e-mail, ela mandava de qualquer jeito, mandava o que ela achava que era importante. Na hora que a gente criou um formulário, a gente criou um briefing fundamental para a área de marketing fazer bem o trabalho. Então, campos obrigatórios que o franqueado tem que preencher para poder fazer com que a informação chegue para a área de marketing completa. A partir daí, chegando, a gerente de marketing tem 24 horas para encaminhar ou para a área de design ou para a área de produção de texto. Dependendo da sequência, depois vai para o outro, ela acompanha isso, tudo com prazo definido. Na hora que a gerente de marketing recebe essa solicitação, ela aprova ou reprova essa solicitação. Se ela aprovar, quem solicitou já recebe um e-mail dizendo que a solicitação está aprovada e que está sendo encaminhada. Esse e-mail é automático. E se ela for reprovada, também ela recebe e-mail dizendo por que foi reprovado e tudo mais. E esse processo caminha até o momento que é gerado um outro e-mail com o produto solicitado, né, o post,
o desenho da vitrine, sei lá, volta para o franqueado, que ele vai aprovar ou não essa solicitação. E aí, uma vez entregue a solicitação, a gente criou um outro processo de avaliação, onde o cliente recebe um e-mail pedindo para ele preencher uma pesquisa de insatisfação com 2 perguntas, atribuindo uma notinha e colocando alguma observação. E dependendo da nota, da observação que ele fizer, a gerente de marketing entra em contato para entender se houve algum problema e tudo mais. Então, percebam, é um mundo de possibilidades, processos de pessoal, processos que envolvem relacionamento com o cliente. Gente, o que eu vi nessa pandemia de gente criando o WhatsApp para atendimento, e você entra no WhatsApp e não é atendido coisa nenhuma, é uma festa. Criar canal de atendimento é só a ponta do iceberg. Eu preciso ter um processo de atendimento estruturado e gerenciado para que o atendimento seja satisfatório. Eu tenho contado para muita gente, eu vou contar rapidamente para vocês. Eu tive uma experiência, minha mulher tentou comprar uma roupa de dormir para a mãe dela no Dia das Mães. Ela mandou um WhatsApp para 21 empresas às 18 horas. Sabe quantas responderam até meio-dia do dia seguinte? Quem disser aqui acertar primeiro vai ganhar uma estrelinha do professor. Covardia, Gerando, tu já sabia. Gente, só uma empresa respondeu. É claro que há um desejo de atender bem. Aí a turma tem criado uns chat, pega um WhatsApp, bota um chatbotzinho, aí diz lá, se a sua solicitação é assim, clique 1, se é assado, clique 2. Aí você clica 1 ou 2 e espera 10 minutos. E às vezes você quer solicitar um produto. Não precisa passar por ninguém. Basta fazer a solicitação que ela chega para alguém que atende. Eu estou só contando alguns exemplos de algumas possibilidades, porque nós estamos falando, gente, de atender bem o nosso cliente, seja ele o nosso cliente mesmo, externo, seja ele as nossas pessoas que atuam nas nossas organizações. Esse é o desafio quando eu estou falando de processos fluidos, que são bem controlados, que são bem gerenciados. E eu quero dizer que eu estou muito satisfeito com tudo que eu tenho conseguido fazer com o Pipefy. Eu estou participando de projetos hoje, ajudando a implementar sistemas integrados de gestão, RPs, e participe de processos onde eu desenho o processo e entrego o processo pronto numa velocidade incrível em relação ao que se fazia no passado. Então, eu queria só fechar esse tema falando para vocês que esse é o universo que a gente tem que perseguir nas organizações. Nós temos que perseguir produtividade, controle, fluidez dos processos e usar e abusar de tantas ferramentas que existem disponíveis para a gente testar essa possibilidade, né? O Pipefy é só uma delas. Eu sou suspeito para falar, sou parceiro, sou fã, e se eu não fosse, eu não convidaria o André aqui para esse bate-papo. Eu sou fã da proposta que eles têm, mas quero dizer para vocês que o mais importante é a gente abrir a cabeça e entender que o meu RP não vai fazer tudo nunca e que existem soluções baratas, que mais facilmente integráveis, vamos chamar assim, que eu posso integrar ao meu RP, e eu consigo melhorar assustadoramente a gestão dos meus processos. E o foco mais importante que eu diria hoje, monte um bom processo de atendimento e relacionamento com o seu cliente. E identifique quais são os processos necessários que você pode gerenciar, quais são as dores principais que você pode, via automação, gerar uma facilidade maior de integração, de desempenho e tudo mais, tá? Esse era o recado que eu queria passar. Meu amigo André, a gente está chegando no final da nossa conversa. Eu queria pedir para você fazer um fechamento aí, que o microfone está aberto para você, fazer as considerações finais aí. Quero te agradecer imensamente. Quero agradecer mais uma vez à Unifor pelo espaço que está nos proporcionando aqui no nossa disciplina Sistema de Informações Gerenciais, no curso de pós-graduação em controladoria. Quero dizer para os meus alunos queridos que estão aqui, a ideia foi trazer a realidade para vocês, muito mais do que uma visão teórica de sala de aula, né? Eu espero que vocês estejam aproveitando esses momentos. É engraçado a gente entender, né? A Covid tem um lado ruim, essa pandemia,
mas ela nos acelerou em muitos aspectos. Nós fomos obrigados a mergulhar muito mais na tecnologia, na comunicação à distância. E eu não tenho dúvidas, se nós estivéssemos no curso presencial, a gente teria algumas vantagens, realmente. Você dá aula para todo mundo, vendo todo mundo, é outra coisa. Mas, ao mesmo tempo, talvez nós não tivéssemos a ideia, mesmo sendo possível no passado, de convidar o André lá de Curitiba para bater esse papo com a gente. Então, nunca é demais a gente dizer que tudo que é ruim também traz boas coisas, traz bons aprendizados. Basta a gente estar aberto para tirar proveito. E um aprendizado que eu tenho tirado é exatamente esse. Eu consigo agora enriquecer qualquer momento, trazendo gente de qualquer lugar do mundo para bater um papo com quem estiver disposto a compartilhar informação e conhecimento. Isso é maravilhoso. Andrezinho, já falei demais. Considerações finais aí, amigo, para a gente fechar. Eu acho que o teu fechamento foi excelente, Carlos. Reforço o teu agradecimento a Unifor, a todo mundo que pôde participar, que teve o interesse em dispor de algumas horas aqui para esse bate-papo. Espero ter agregado pelo menos um pouquinho em relação à gestão de processos, a importância que hoje existe, sempre existiu, mas hoje talvez em tempos de pandemia isso ficou acentuado, de promover essa transformação digital, de promover essa digitalização de processos, você passar a medir a tua performance para entender onde melhorá-la. Então, só me resta agradecer a todo mundo que pôde e teve interesse de participar, e a você também, Carlos, pelo convite, lisonjeado em participar dessa agenda bacana. Novamente, espero que a gente tenha agregado um pouco, pelo menos, e trazido alguns insights em relação a processo e todos esses temas que a gente trouxe, e fico à disposição, tá? Eu vou, junto dos contatos do Carlos, acho que o principal convite, acho que é todo mundo criar uma própria conta dentro do Pipefy, né? De acordo com o link que o Carlos já disponibilizou, seja a nível de curiosidade, seja a nível de entender um pouco mais como a plataforma personaliza, faça esse convite justamente para entender um pouco mais, ainda de graça, de que forma a plataforma pode auxiliar, e se de fato ela auxiliar, aí sim pensar em alguma coisa um pouco mais robusta, mas acho que esse pode ser um primeiro convite interessante. Vou deixar também meus contatos aqui no chat, tá? A nível de Pipefy, o Carlos está sempre super à disposição para ajudar, expert no tema, e certamente vai poder, né, direcionar todo mundo da melhor maneira, mas a título de troca de informação ou qualquer outro tópico, também deixo aqui o meu telefone, meu e-mail. E aí, quem quiser também me procurar no LinkedIn, a gente manter contato à disposição. Obrigado novamente, pessoal. Gente, eu quero agradecer demais, primeiro, a Unifor pela experiência, pelo espaço, e dizer para vocês que a conversa aqui ia noite adentro, né? A gente ia ficar aqui conversando muito tempo, mas a gente tem um tempo para cumprir. Estamos encerrando aqui a nossa live de hoje. Espero que vocês tenham gostado. O mais importante é a gente trazer contribuições reais e verdadeiras a esse universo empresarial, né? Seja os alunos que estão aí buscando qualificação, desenvolvimento, seja os empresários, alguns que andaram sofrendo bastante com esse momento, ou outros que estão passando melhor um pouco por essa situação, enfim, aos gestores das áreas. O importante é a gente tentar abrir a cabeça para tanta possibilidade que a tecnologia tem nos proporcionado, né? E muita coisa a gente não está conseguindo perceber, às vezes. Então, quero agradecer mais uma vez à Unifor, agradecer aí a todos que estiveram com a gente aqui até esse momento. Muito obrigado, boa noite, e a gente se encontra aí em outro momento aí nessa nossa internet da vida. Um abraço a todos, meus amigos. Prazer falar com vocês. Abração, pessoal. Boa noite. Até a próxima.